Father, over yonder, on the other shore. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him on the other shore. Oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word? The meeting when the bride goes up word by word. The meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like that? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Out in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I do. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes. I do. I feel like shouting. I do. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Walking and talking with Christ up the firmament. Won't it be wonderful there? Learning good things as a eternal one. Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Having over to over there. Joyously singing with heart well-knowing, oh, won't it be wonderful. Bom dia com Jesus. Amém. Mombrana cantando aí. Lá as flores estarão abertas eternamente. Lá o sol não irá se pôr. Aí ele diz: quem
tem vontade de ir para lá, levante a sua mão, né? Vamos cantar? Tenho um Deus, Deus que é real, forte e leal. Bom dia com Jesus, este Deus que nos dá a alegria e a paz, e este privilégio de estar aqui mais uma vez para sermos abençoados. Deus abençoe a cada um que está presente, a todos que participam por meio da internet, no nosso site tabernaculodafé.org, ou mesmo através do YouTube. E nós estamos sempre reunidos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, às 19h15. E domingo, às 8 horas da manhã, esta abençoada escola dominical. E hoje à tarde estaremos aqui às 16 horas para o companheirismo da mocidade, toda a igreja. E às 18 horas, aquele maravilhoso culto de louvor, pregação da palavra e libertação. Você que está nos prestigiando por meio da internet, nós desejamos saber seu nome. Você pode comunicar sua audiência, nós estaremos notificando ao final do culto. Temos aqui a justificativa de ausência, como Ezequiel Silva Alves justifica sua ausência é motivo de viagem, pede oração. A irmã Geiciane e a irmã Valdinéia justifica suas ausências no culto da noite. O irmão Edson e a irmã Ingrid, por motivo de prova do Enem. Peço ao irmão Delander para fazer a oração,
por favor. A irmã Deusina pede oração a seu favor, motivo de enfermidade e problemas familiares. O irmão Agenor pede um levantar de mãos. Vamos levantar nossas mãos. Um levantar de mãos a favor da saúde da irmã Maria das Dores, sua mãe, e pede oração, que Jesus possa restabelecer a saúde da nossa irmã. Então vamos orar juntamente com o irmão Nelander, incluindo também cada uma destas pessoas que tem seus nomes aqui neste livro permanente de oração. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, ó Deus, de nos dar força para estarmos aqui mais uma vez diante da Tua presença, ó Pai. Deus, que o Senhor possa ir de encontro com cada necessidade, ó Deus, com cada nome, Senhor, que foi mandado aqui, ó Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Deus. O Senhor é o único que pode suprir, ó Deus, a cada um. Abençoe-os, o Senhor, e dê forças para continuar lutando, ó Deus. Te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A irmã Thaís irá cantar o hino especial dessa manhã, é o número 127 da harpa cristã. O Senhor da ceifa chama. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar.
expressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra, atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegro, atendo ao teu mandar. Now, instead of accepting the way that God vindicates to be truth, Agora, em vez de aceitar a forma que Deus vindica ser a verdade, the way that God Himself moves up on the scene and says, "This is it. da maneira que Deus ele mesmo entra em cena e diz: é isto. These signs shall follow them that believe. Esses sinais seguirão aqueles que creem. I'll be with you, even in you. A little while, the world won't see me anymore. Yet you'll see me. Eu estarei convosco mesmo em vós. Um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. For I'll be with you, even in you." Pois estarei convosco até mesmo em vós. See, the world won't see me, but you will. See, Veja, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Vem. Cain won't see me, but you will, Abel. You see? Caim não me verá, mas você sim. Abel, vê você? Because it's the same thing. Porque é a mesma coisa. And instead of coming and saying, "Well, wonderful, we see God in the midst of the people working, let's do that." E em vez de chegar e dizer, bem maravilhoso, nós vemos Deus operando no meio do povo, vamos fazer isso. No, sir. Não, senhor. With greed, the same thing, and greed rather, and with jealousy. Com o credo, a mesma coisa, e ganância, ou melhor, e com inveja. The same thing that Cain has, he requires the blood of his brother. A mesma coisa que Caim tinha, ele requer o sangue do seu irmão. He tries to wipe him out of the way. Ele tenta varrê-lo do caminho, Get rid of them. They're nothing but a bunch of holy rollers. They're little, see. se livrar dele. Eles não são nada a não ser um monte de santos roladores. Eles são pequenos, vem? You know what I mean. Você sabe o que eu quero dizer. That's what starts the trouble. É isto que dá começo ao problema. There's where trouble begins. É aí onde o problema começa. That's where the broken vows, that's where broken fellowship separates. É aí onde os votos são rompidos. É aí onde há a separação do companheirismo. That's the thing that breaks up homes. Esta é a coisa que separa os lares. That's the thing that starts the wheel of moving towards divorces. Esta é a coisa que começa a mover a roda em direção ao divórcio. That's the very thing that breaks the fellowship. Esta é a própria coisa que rompe o companheirismo.
Dia com Jesus. Graças a Deus por mais uma escola, né? Mais uma oportunidade de aprendermos. É bom aprender. Aprender com Jesus. Ser ensinado por Jesus, né? Aqui nós aprendemos com Ele. Se Deus permitir, nós iremos à redenção. Pretendo sair daqui no sábado de manhã para estar lá numa reunião à tarde que o pastor vai fazer com os jovens às 3 horas da tarde, e domingo de manhã, e depois da escola a gente retorna, né? Se Deus quiser, no domingo à noite já estaremos aqui prosseguindo, né? Então estaremos lá, estaremos ausentes daqui no domingo de manhã. Lá terá o culto normal na sexta-feira, mas eu estou pretendendo ir no sábado. Na sexta a gente estará aqui normal. Estão ouvindo bem aí atrás? Estão, né? Estão ou não estão? Hã? Então tá bom. E se alguém quiser ir, ele convida, né? Quem quiser ir. A gente vai e se alguém mais quiser ir, é bem-vindo lá, né? Por eles. Nós vamos ler mais uma pergunta, a resposta de mais uma pergunta, na mensagem Perguntas e Respostas, sobre Gênesis. Nós vamos indo assim, de uma a uma, né? Até concluirmos essa, depois passaremos para a Perguntas e Respostas da minha casa. Como é que é? Tua casa. Tua casa, que é a outra mensagem, né? Se o irmão Melando quiser controlar esse som aí para não ser preciso de eu pôr força na voz, tem dia que eu não consigo falar forte. Tem dia que eu consigo, tem dia que não, né? Hoje a minha voz está bem embaçada. Controla aí para ficar melhor, para não ficar tão cansativo, né? Os judeus ainda terão uma oportunidade de serem salvos depois da dispensação gentílica chegar ao fim? Essa pergunta aqui, o irmão Brana responde ela nas 70 semanas de Daniel, mensagem 70 semanas de Daniel, responde com mais clareza. Responde também na festa das trombetas e nos selos, especialmente o 6º selo. Nessa aqui ele responde, mas ele ainda estava longe da revelação dos 7 selos. Então nós vamos ver esta resposta desta mensagem aqui, porém encaixando com a resposta que ele dá nas mensagens que ele pregou há 10 anos na frente, né? Depois, 10 anos depois dessa, que é a revelação dos selos. Ele fala sobre estas coisas de forma clara, né? De forma clara. Então ele elogia a pergunta que foi feita, né? Os judeus ainda terão uma oportunidade de serem salvos depois da dispensação gentílica chegar ao fim?
Ele diz: ó, que coisa, se isso não é elegante. Antes de nós prosseguirmos, eu quero agradecer os irmãos que foram a Nova Olinda ontem, para dar apoio lá aos irmãos que dirigiram o culto lá ontem. Ontem eu não fui, mas o pastor Antônio, o irmão Elias, cuidaram lá, né? O pastor Natanael foi? Não, né? Foi não. Deus abençoe aos irmãos, né? O irmão Elias me disse que o irmão Vandim foi, né? Irmão Vandir, irmão Leila. Deus abençoe a vocês que cooperaram, né, com mais este culto. Isso é bom, estar cooperando com os irmãos, também lá no Valdemar, na quinta-feira. Quem foi lá, Deus abençoe a todos vocês que esforçam para encontrar o último eleito, esforçam para ajudar na salvação de uma alma. Irmão Brana preocupava muito com a salvação de uma alma. Ele disse: eu vou ao redor do mundo e vem milhares de pessoas ao altar. Ele disse: se uma daquelas pessoas for salva, já compensou a minha viagem. Ele saía dos Estados Unidos e ia na África, ia na Índia, ia na Alemanha, veio na Venezuela, veio aqui, né, na América do Sul. E ele disse: se desses milhares de almas que foram ao altar, uma delas for salva, compensou todo o meu esforço. Cada um de nós deveria ter isto em nós, né? Será que quando eu chegar lá vai ter alguém que vai olhar para mim e dizer: obrigado pelo que você fez para que eu encontrasse a salvação? Pense nisso. Será que vai ter alguém que vai olhar para você e dizer obrigado? O Brana disse: isso é muito mais do que frota de Cadillacs, mansões e milhões no banco, porque canta, porque prega, porque expulsa demônios. Ele disse: você ter alguém como uma pedra na sua coroa, na eternidade, alguém tão feliz porque você fez algo para que ela se salvasse. Disse: isso é muito mais do que qualquer outro prêmio que possamos alcançar aqui na terra. E você não precisa ser pregador para isso, principalmente as irmãs, né? Não precisa ser pregador, não precisa ser expulsador de demônios, curador, você não precisa ser cantor. Basta você ter um testemunho que causa sede. Nós, tendo um testemunho que causa sede, poderemos ganhar não só uma, mas muitas almas. Guarde bem isso aí. O que nós precisamos para ganharmos almas é um testemunho que cause sede nas pessoas. Testemunho no trabalho, testemunho na escola, testemunho na família. Testemunho causa sede. Assim como um mau testemunho escandaliza. A pessoa pode pregar o tempo todo, encher as paciências das pessoas, tentando salvá-las através de pregação. Mas um mau testemunho desmancha tudo. Uma má aparência desmancha tudo. Às vezes é tão difícil
uma alma se salvar através do nosso testemunho. Mas é tão fácil lançar tantas almas no inferno por causa de um mau testemunho. Já pensou no céu alguém dizer: obrigado pelo que você fez, pela vida que você viveu, me inspirando a viver também para estar aqui. E no julgamento alguém chegar e dizer: eu estou perdido por causa de você, porque você me escandalizou, você deu um mau testemunho e eu me inspirei mal em você. Não seria terrível? Que Deus nos ajude a ganhar almas com o nosso testemunho e nunca colocar tropeço no caminho de ninguém por causa de um mau comportamento. Você deseja isso também? Amém. Nós não temos tempo de entrar nisso muito bem, mas deixe-me lhe dizer: você toma a minha palavra e eu lhe mostrarei. Se você tomar minha palavra, a Deus, colocou entre parênteses, como eu explico, a Deus, então você vai encontrar, então você encontrará, porque eu imagino, eu não posso ver o relógio, mas imagino que já passou, que horas são? O quê? 9h30, quase 9h30, né? Eu ainda tenho que ir ao hospital e ainda tenho que ir a New Albany, sair de Jeffersonville às 13h25 da manhã, assim eu, lá talvez era 9h30 da noite, né? E eu não tenho estado na cama antes das 2 ou 3 por nenhuma noite nesta semana. Com razão, o irmão Brana era velho precocemente, né? Ele tinha traços de velhice precoce. Ele tinha realmente o seu tempo ocupado até o extremo, né? Aqui ele está dizendo: não tenho estado na cama antes das 2 ou 3 por nenhuma noite nesta semana. Com certeza atendendo, né? Dirigindo cultos, atendendo, orando pelos enfermos, atendendo entrevistas. E sabemos, era mais ou menos nessa época aqui dessa mensagem, ele ficou até 8 dias orando pelos enfermos. Até que chegou um tempo que seus administradores, juntamente com seu irmão, né? Nesse tempo Billy Paul era adolescente ainda, era bem novo, tinha 20 anos, né? E eles juntos ali organizaram isso, né? Começaram a tomar conta disso. Se deixasse por conta do irmão Brana, ele morria no púlpito, pregando e orando pelas pessoas. Ele não se importava com a sua vida. Mas eles organizaram isso, eles passaram a fazer cartões de oração, limitar as entrevistas, para que ele aguentasse mais tempo, né? Mas ele chegou a passar 8 dias no púlpito. Agora notem aqui, rapidamente agora, para entender isso. Sim, meu querido amigo cristão, o dia do gentil terminou, acabando exatamente agora, e o Deus retornará ao judeu. Então, Deus parou com os judeus, com João Batista. João Batista foi o último profeta
Aliás, ele foi o profeta entre a lei e a graça, entre os judeus e os gentios. Ele foi o anjo da aliança, né? O último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. Mas passou 400 anos para aparecer João Batista. Malaquias foi o último, Israel ficou 400 anos sem profeta, apenas vivendo dos pergaminhos, que eram os profetas, né? As profecias dos profetas. Então eles liam, principalmente o profeta Isaías, no templo. E eles passaram 400 anos com os sacerdotes, lendo os profetas. Aí João Batista chegou para introduzir o Messias. Então João Batista ficou entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam porque foram cegados. Eu não estou inteirando a resposta do irmão Brana, não. Estou aproveitando para deixar bem claro, né? Como eu disse, me baseando nas mensagens que ele pregou posteriormente. Então, os judeus não receberam a Jesus porque eles foram cegados. Não, eles não eram cegos, eles foram cegados para não receber. Para que nós tivéssemos então a dispensação da graça para nós. Vocês sabem o que significa graça? Estamos numa escola dominical, eu gostaria que vocês me dissessem o que significa graça. Favor imerecido é a letra, a explicação da graça, mas vamos dizer assim: a lei era para os judeus, aí parou lá, eles não receberam a Jesus, que é a graça. Jesus é a graça de Deus, porque pela lei nem mesmo os judeus conseguiram salvação. A lei era para conscientizar do pecado, né? Eles foram conscientizados do pecado. O homem é conscientizado do pecado através da lei, mas não conseguiu ser salvo através da lei. Então veio a graça, que é Jesus. Jesus é a graça de Deus. O véu do templo foi rasgado. Aquele livro da lei que estava lá dentro da arca, atrás do véu, passou a ser um homem em carne, e aquela lei foi crucificada lá na cruz. Aquela palavra foi crucificada lá na cruz. E agora já não é mais através de pode ou não pode, faça ou não faça. Agora é através de crer no Senhor Jesus Cristo. Então Ele é a graça. João Batista veio introduzindo a graça, mas a graça veio para nós, que era impossível sermos salvos. Você está prestando atenção nisso? Era impossível eu pensar em salvação. Era impossível você pensar em salvação. Não haveria chance para nós. Por isso os judeus foram cegados para que a graça viesse para nós
para que nós tivéssemos então a oportunidade, a chance de sermos salvos. E mais ainda, Deus chegou a eleger entre aqueles que não eram contados, não chamavam por Ele, né, como disse Isaías, eleger entre nós os gentios uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo. E aí nos alegra muito sabermos que entre os salvos, entre os gentios salvos, existe ainda uma noiva eleita para o Senhor Jesus Cristo. E eu, além de salvo, sou parte dessa noiva. Te alegra saber disso? Quando não era possível você ser nem mesmo salvo, Deus elegeu você para fazer parte da noiva do seu Filho Jesus Cristo. Mas então, terminando a dispensação da graça, que é para nós, essa dispensação já tem durado 2000 anos, são 7 períodos, chamado de 7 eras, está no fim. Terminando essa dispensação da graça, esta noiva eleita é arrebatada, os demais salvos entrarão na purificação da grande tribulação, porque apesar deles serem salvos, mas eles não receberam a purificação da palavra da hora, que é a mensagem. Eles não receberam a lavagem da água pela palavra da hora. Então eles ainda terão que selar o testemunho com sangue para completar a salvação deles. Mas a noiva sendo arrebatada, então Deus começa novamente com os judeus. Deus volta para os judeus. Aí sim, não haverá mais nenhum salvo, nenhum se salvando. Não haverá mais nenhum sendo salvo entre os gentios. A salvação voltará para os judeus. Então vamos continuar. Deus retornará ao judeu. E deixe-me dizer a esta igrejinha pela qual estou orando constantemente, e que profecias de diferentes partes do país estão derramando aqui a respeito disso. Eu creio que o judeu, agora, continue com seus casacos, só um minuto agora. O judeu nunca foi capaz de conceber essa única coisa da igreja cristã. Ele vai falar o que é essa única coisa. Um judeu me falou muitas vezes: irmão, você não pode cortar Deus em 3 partes e dá-lo a mim. O judeu tem um Deus e é Jeová. Eles não creram em Jesus. Eles continuam crendo em um único Deus, o qual eles chamam de Jeová. E o gentio tem interpretado tão mal, até o ponto em que ele tem apanhado isso de uma certa maneira, com conhecimento. Quem esteve aqui sexta-feira lembra sobre o perigo do conhecimento, o perigo do estudar Deus, do querer saber muito. Faz as pessoas fazerem confusão tentando interpretar a Bíblia. Mas o Mombrana continua: eu creio que ele tem uma concepção disso, que não existem 3 deuses. O judeu
nunca vai crer em 3 deuses. Eles são filhos de Abraão. Há um Deus, 3 manifestações, 3 personalidades em uma pessoa. E quando você pode tomar a mensagem, eu disse a Imam Appleman, muitos de vocês o conhecem. Ele disse: irmão Branham, se você levar essa mensagem à Palestina com os sinais e maravilhas, disse, haverá milhões de judeus recebendo Jesus Cristo como Salvador pessoal. Bem, está certo. Agora eu disse, antes de seguir, o profeta aceitou essa ideia aqui, desse irmão, depois de David, né, Duplessis, ele aceitou a ideia deles de ir à Palestina. Só que ele foi até o Egito, e quando era para ele acabar de chegar na Palestina, né, em Israel, então Deus o proibiu, mandou ele voltar. Então ele voltou, ele não foi. Eles criam que se ele fosse lá com aqueles discernimentos que ele tinha, os judeus iam crer em Jesus Cristo. Só que ele não o irmão Branham não era o mensageiro para os judeus, então Deus não permitiu ele ir lá. Agora, irmãos, uma coisa que nos dá muita segurança quanto ao ministério do irmão Branham era justamente que ele não fazia nada por influência humana. Ele chegou a dizer em uma outra mensagem sobre a questão do pastor se enredar com o povo. Ele disse, muitas vezes o pastor se enreda com o povo porque o povo começa a pensar assim, não pastor, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo, o senhor tem que ir a tal lugar, o senhor tem que fazer isso e aquilo, porque Deus usa o senhor. Deus usa o senhor, e se o senhor for, se o senhor fizer assim, se o senhor fizer assim, vai ser bom. E de repente o pastor se enreda com o povo. Aí o irmão Branham diz, Deus deixa de usá-lo, porque ele passa a ter a influência do povo. Nós vimos um dia desse, alguém me mostrou um vídeo gravado por um pastor do nosso companheirismo, que a gente fica com pesar, né? Pena, por ser um pregador renomado, né? Por ser um pregador que Deus usou há um tempo atrás, ganhou muitas almas, segundo ele. É aquela história, né? Avivalista que enche o altar de almas. Isso não quer dizer que aquelas almas estão salvas. Eu acabei de dizer agora, o irmão Branham foi humilde o suficiente de dizer, eu vou ao redor do mundo, o altar fica cheio de pessoas. Ele disse, se uma daquelas for salva, veja só, o irmão Branham não se empolgava de achar que era grande, que tinha que ser, como é que diria, tinha que ser, como é que é a palavra que eu queria usar agora? Quando alguém é promovido, né? Ele tinha que ser promovido porque ele conseguiu trazer uma multidão de pessoas no altar. Não, ele tinha suficiente senso para saber que aquilo podia não passar de emoção, podia não passar de sensação, de impressão ou impressão. As pessoas ficarem impressionadas. Então ele ia realmente à realidade da coisa e dizia, 30 mil almas
no altar. Mas se uma delas realmente tiver sido salva, compensou minha viagem ao exterior. Agora, às vezes nós pensamos que porque pregamos uma mensagem comovente e vieram 100 pessoas no altar, aí a gente quer ser promovido, tem que pregar em todo encontro, porque eu consegui trazer 100 almas ao altar, mas sabe se foi salvo pelo menos uma daquelas 100? Sabe se ao sair da igreja não voltaram todos para o velho moinho? Eu, por exemplo, irmãos, nós estamos conversando entre família, nós estamos conversando dentro de casa, apesar de estar na internet, mas quem ouve na internet se responsabiliza pelo que ouve. Eu responsabilizo pelo que eu falo. Assim como vocês aqui, quem assistiu o DVD. Mas eu, por exemplo, particularmente, eu não sou como é que eu diria? Está fazendo reuniões de avivamento. Eu não sou disso. Eu não creio nisso. O avivamento, ele tem que acontecer. Acontece. Às vezes a gente promove uma reunião especial, convida alguém vem, nos visita, prega, mas eu não creio que aquela reunião especial, que aquela visita especial vai salvar alguém que está assistindo os cultos há muito tempo e não foi salvo e vai ser salvo porque alguém veio cá e salvou ele. Eu não creio nisso de jeito nenhum. A pessoa foi influenciada, a pessoa se emocionou com aquela reunião, com aquela multidão de gente que está presente, aquele pastor diferente, então se emocionou, veio à frente, tal. Tudo bem, pode ser que faltava uma gota d'água, então completou, ele foi salvo. Mas eu creio mesmo em salvação, eu creio mesmo em conversão, eu creio mesmo em decisão de pessoas que ouvem a palavra, analisa, estuda, ora, crê, batiza nas nossas reuniõezinhas caseiras aqui, ó. Creio muito mais nisso. Creio muito mais numa pessoa que assiste, de repente chega e diz: não, eu entendi que eu preciso batizar. Eu entendi que eu preciso tomar a ceia, eu preciso colocar minha vida na palavra. Essa pessoa dificilmente ela vai cair depois, porque ela fez uma coisa sensata. Essas reuniões de avivamento, que a pessoa às vezes nunca veio na igreja, veio a primeira vez, aí fica impressionado com aquilo, vai lá na frente, levanta a mão, vai lá, chora. Quando termina o culto, nunca mais volta na igreja. Isso acontece muito. Não estou dizendo que é sempre assim, mas baseado no que o irmão Brana mesmo disse, né? Às vezes o altar enche, mas não sobra um, não vinga um, só avivamento mesmo, só barulho. Eu tenho minhas convicções, eu tenho minha maneira de crer. Ninguém é obrigado a crer igual eu, ninguém é obrigado a ter a mesma convicção minha, mas eu acompanho de perto o pastor Joaquim e os ministérios mais velhos que vêm junto com ele, de longas décadas, né? Eu acompanho de perto, fico observando o comportamento deles e o fruto. Você pode ter certeza, eu não vou no encontro só para marcar presença, não. Eu não vou no encontro só para ficar com curiosidades, não. Eu vou no encontro para crescer, amadurecer, aumentar a minha experiência. E no encontro eu não aprendo só ouvindo, não. Eu aprendo observando tudo que acontece no encontro. Observando os comportamentos dos colegas no plenário, observando as experiências ministerial de cada um,
fico observando tudo. E eu vejo que esses pastores que acompanham o pastor Joaquim, tentando fazer da maneira que ele faz, eu tenho observado que os frutos destes ministérios é diferente. É diferente, não adianta. E uma coisa no pastor Joaquim que tem chamado a minha atenção é isso, é que o pastor Joaquim não inventa nada, o pastor Joaquim não fabrica nada, o pastor Joaquim não é Maria vai com as outras. Ele usa a mensagem do profeta e dá exemplo para nós. Ele tem provado durante 40 anos ou mais, 45 anos de mensagem do profeta, ele tem provado que a estrutura da igreja de Goiânia é a mensagem do profeta. Ele tem provado isso para nós, sem nenhuma participação pessoal dele. A simplicidade do pastor Joaquim, conforme nós pregamos sexta-feira, que simplicidade é a pessoa não querer se aparecer. Simplicidade é a pessoa não querer ser grande. O pastor Joaquim tem mostrado para a noiva do Brasil que grande é o irmão Brana. Grande é a mensagem do irmão Brana. Grande é o ministério do sétimo anjo. Ele tem provado isso para nós, não com uma modéstia falsa, mas ele tem provado com a vida, com o comportamento, com o desenrolar de seu ministério. Apesar de o povo do Brasil tudo ter alguns que até idolatram ele não aceita isso, ele não aceita nem bajulação, quanto mais ser idolatrado. Mas apesar de tudo, ele tem provado que grande é a mensagem do profeta. Ele tem sido humilde o suficiente para não enfeitar a mensagem. Ele tem sido humilde o suficiente para não criar ismos com a mensagem, para dizer que ele é o que entende a mensagem. O ismo é só isso, a pessoa pensa que ele entende a mensagem mais do que todo mundo, e que tem que ser do jeito que ele entendeu, aí vira ismo, aí ele começa a pregar loucura, começa a pregar besteira. Mas o pastor Joaquim não, o pastor Joaquim nunca puxou honra para si próprio, nunca pensou em ser o maior pregador da mensagem do Brasil. Por isso, a igreja de Goiânia tem uma estrutura inabalável. Se o pastor Joaquim partir, a igreja de Goiânia continua estabelecida, estabilizada, do mesmo jeitinho, não vai mudar nada, porque ele soube colocar o fundamento. E nem essa aqui, porque essa igreja aqui ela é uma pontinha da igreja de Goiânia, com todo orgulho. Com todo orgulho, é uma pontinha da igreja de Goiânia. Meu ministério talvez seja aquela ramazinha mais fininha, mais pequenininha que tem no pé de melancia, mas está ligado no pé. Não é verdade? A vida é a mesma, e dá melancia, dá fruto. Mas, então, irmãos, a verdadeira conversão, que descansa, ela é uma conversão sensata. Não é aquela conversão de avivamentos, como diz o irmão Brana, durando de um avivamento até o outro. Então eu gosto mesmo, eu creio mesmo, é na mensagem lida, é na mensagem pregada, como ela é, na simplicidade, no espírito, tentando com tudo que há viver aquilo que está pregando, aquilo que está ouvindo.
Nada contra os avivamentos, nada contra as visitas, eu também gosto disso, tem de vez em quando, mas assim, não pensando que se não tiver isso a igreja não cresce. Não, de jeito nenhum. Se a igreja de Araguaína, para crescer, depender de avivamentos e visitas, mais visitas, ela não vai crescer não. Mas aí, apesar de tudo, a igreja de Araguaína tem crescido sem isso. Quantos irmãos têm chegado, têm se batizado, têm acertado, têm voltado, sem falar na firmeza, porque o mais importante da igreja não é batizar mais um. Não, não é esse o crescimento que devemos contar, não. Tem gente que preocupa com isso. Escuta, lá em Araguaína está batizando gente, de vez em quando batizam um. Porque a igreja não pode parar de crescer. Mas não, o crescimento da igreja não é em números, não. É bom batizar mais um. É bom mudar uma família para cá. É bom aumentar mais uma pessoa, é bom aumentar mais uma família. Mas o crescimento da igreja que nós devemos preocupar com ele não é esse. É o crescimento espiritual individual. É você crescendo cada dia no Senhor, se amadurecendo, se firmando cada vez mais na fé, ouvindo a palavra através do seu ministério. A firmeza da igreja, isso é maravilhoso demais, gente. Você quer um milagre maior do que esse? Aqui acontecem milagres? Claro. Quantas coisas cooperou para você cair? Quantas coisas cooperou para você morrer? Quantas coisas cooperou para você se escandalizar? Quantas coisas tem cooperado para você nunca mais pôr os pés aqui dentro dessa igreja? Mas eu pergunto, algumas delas prosperou? Alguma dessas coisas conseguiu te tirar da fé? Por quê? Não consegue. Porque você não é crente de avivamento. Você não é crente de pastor. Você não é crente de visitas. Você é crente na palavra, na mensagem, no Espírito, na fé genuína. E o seu absoluto não é humano. O seu absoluto é a essência da palavra. É Deus. Por que eu falei isso? Por que eu entrei nessa linha aí? Eu queria saber por que eu entrei nisso aí. Porque a gente para, né? Eu já li o parágrafo 176? Não, né? Estou parado no 175, não é? Eu parei assim, agora eu disse. É sobre a viagem do irmão Branham na Palestina. Conseguiu ligar agora? Conseguiu ligar? Nós estamos na escola, gente. Esse professorzinho aqui é enjoado. Você conseguiu ligar de novo agora lá? É porque eu peguei o irmão Branham falando que era para ir na Palestina, alguém influenciando ele. Ei, irmão Branham, o senhor com esse ministério... Ei, pastor fulano, o senhor com esse ministério aqui no Brasil, aí o pastor fulano se enreda. A pessoa chega no outro lá no encontro e diz assim, você tinha que pregar no encontro. Um irmão chegou para mim lá e falou assim, ei, pastor Jetson, pastor Joaquim tinha que pôr o senhor para pregar no encontro. Eu falei, por que, irmão? Por que ele tinha que pôr? Não, pastor Jetson, ele tinha que pôr o senhor para pregar no encontro. Falei, para com isso, irmão. Deu vontade de falar para ele, sai da minha frente, some, dá para lá. Tinha. Aí chega no outro e fala a mesma coisa.
Ei, mas o senhor vem nos encontros, pastor Joaquim não põe o senhor para pregar, o senhor tinha que pregar em todo encontro, por que o senhor não prega? Aí o outro vai e se enreda, lança um vídeo, falando do pastor Joaquim, falando em coisa, porque o pastor Joaquim não põe ele para pregar. Aí, ó, tá vendo? Os irmãos estão pedindo e o pastor Joaquim não põe. Ô, infantilidade! Que é isso? Como é infantil? É de ficar encabulado. Eu vou no encontro é para aprender. Eu vou no encontro é para ver, para aprender, para ser abençoado. O pastor Joaquim não é obrigado a pôr ninguém para pregar, não. Ele põe se ele quiser. Se ele quiser pregar todo o culto, ele pode pregar, a igreja é dele. Se ele quiser pôr mão brana para pregar, ele pode pôr, a igreja é dele. Ele não é obrigado a pôr ninguém para pregar, não. Agora, ele põe quem ele é inspirado a pôr. E a gente está ali pregando junto e aprendendo, não é verdade? Mas as pessoas tentam enredar a gente. Quando eu vim para cá, um colega que hoje nem está no companheirismo mais, mas ele me convidou para pregar na igreja dele. Eu fui, na época ele ainda estava aí. Só que assim, eu já estava um pouquinho cabreiro com ele, né? Aí ele me convidou para ir lá. Ficou sabendo que eu vinha para cá, e não, vem cá visitar nós antes do senhor ir. Tudo bem. Aí eu liguei para o pastor Mauro, devo ir ou não? Porque eu não sei, está no companheirismo, mas eu não sei. Não, saiba entrar e sair. Tudo bem. Aí eu fui. Aí, tudo bem, uma escola abençoada. Aí na hora do almoço ele queria que eu almoçasse com ele no escritório. Eu falei, não vou almoçar no escritório de jeito nenhum. Pega o prato de comida lá e vamos comer ali junto comigo ali no escritório. Não vai comer nem conversando. Eu falei, irmão, não dou conta de comer conversando, não. O senhor vai me desculpar, mas eu não vou, não. Aí comi lá fora mesmo. Falei, esse negócio tem coelho, né? Essa moita tem coelho. Comer conversando no escritório. Vai, que é isso? Não. Tá bom. Passou a noite, pregamos de novo, culto abençoado, tudo bem. Na hora de eu sair, quando eu fui entrar no carro, ele chegou no vidro do carro, disse para mim assim, pastor, vai para Araguaína não. Eu olhei nele assim, falei, vai para Araguaína não. Sabe por que o pastor Joaquim está tirando você do canedo? Para tirar você de perto dele. Eu só subi o vidro do carro e fico com Deus, irmão. E fui embora. Aí sai de mim, rapaz, misericórdia de um trem desse. Aí falei para minha esposa, nunca mais eu ponho os pés aqui. E logo, não demorou muito, está lá o resultado, né? Entrou por caminho de ismos e que coisa terrível. Mas quando ele disse aquilo para mim, misericórdia, eu falei, meu Deus, que espírito é esse? O que está na mente desse homem? Qual que é o motivo desse homem ser um pastor? Conspirações, crueldade, falando coisas terríveis contra um ministério como o do pastor Joaquim. Falar um trem desse, o pastor Joaquim está querendo tirar você de perto dele. Aí eu simplesmente fechei o vidro do carro, falei, fique com Deus, irmão, e fui embora. Saí e fui embora. Mas é para vocês terem uma noção de como as pessoas tentam enredar a gente. Tentam enredar. Às vezes fala com maldade. Tem outros que não falam com maldade, mas tem um espírito errado. Espírito errado, que não é a pessoa, é um espírito errado que está usando ali aquele momento, aquela pessoa, aquela oportunidade para tentar enredar a gente. Se eu não tivesse a convicção que eu tinha quando eu pus as malas no carro para vir para cá, eu não tinha vindo. Foram 3 pastores. Esse falou desse jeito para mim.
O outro chegou em mim lá no encontro em Goiânia, me chamou e disse: ó, não vai para Araguaína. Por quê, irmão? Se você for meu amigo, você vai me atender. Você não vai para Araguaína, não. Eu falei: por quê? Então, você tem que falar por que eu não posso ir. É porque Araguaína já passou um punhado de pastor e ninguém para lá. Eu falei: se for para mim passar e não parar também, eu passo aí. Eu disse: tá bom, irmão, muito obrigado pelo seu conselho. Virei as costas e disse: chegou tarde. O outro, bonzinho, sem nenhuma maldade, mas é como eu já disse para mim: pastor, só tem coragem de trocar uma mocinha por uma viúva? Mas, gente, que coisa, né? Trocar uma mocinha por uma viúva. Eu disse: não estou entendendo, irmão. Ele disse: não, irmão, a igreja do Canedo ali foi você que começou. Ela começou com você. É como se você tivesse casado com uma mocinha. Agora você vai largar ela e vai pegar uma viúva. Uma igreja que já teve 3, 4 pastores, você tem coragem de fazer isso? Falei: irmão, eu não estou indo para lá com esse pensamento. Eu não tenho interesse. Mas é só para vocês terem uma noção. Já pensou se eu tivesse dado ouvido? Já pensou se eu tivesse me enredado com eles? Mas eu tinha convicção, Deus já tinha falado comigo, Deus já tinha feito o que precisava ser feito. Chegaram tarde. Mas então, falando sobre isso, sobre questão de enredar, o irmão Brana chegou a ir até o Cairo para ir à Palestina, enredado por ministros, enredado pelo povo, porque achavam que se ele fosse lá, os judeus iam converter só de ver ele fazer aquilo. Então ele foi, mas não era a vontade de Deus. Aí, meus irmãos, vocês precisam aprender isso. Vocês, como igreja, precisam aprender isso. O pastor tem que ser um homem dirigido diretamente por Deus. Ele não pode ter compromisso com ninguém, dever nada a ninguém para ficar preso. Não, ele não pode ser dirigido por influências, por ideias. Porque existem ideias tão lógicas que, se você não tiver a direção de Deus, você cai naquilo, você se enreda. Mas Deus tem nos dado graça e vai continuar nos dando graça para seguir o exemplo do pastor Joaquim Gonçalves Silva, que ninguém conseguiu enredar ele. Está hoje com seus 82 anos, tão forte como quando começou, a exemplo de Caleb, né? E ninguém enredou ele. Tentaram pôr ele para voar, para aqui e para ali, porque eles queriam que ele cortasse esse céuzão aí, fosse para a Alemanha, para a França e para tudo quanto é lugar. Ele não quis de jeito nenhum. Deus deu a ele uma direção, Deus deu a ele uma unção tão especial, que nem dentro do Brasil ele não fez isso. Eu disse para ele: o senhor podia ir lá em Araguaína visitar nós, seria tão bom. Eu vou lá em Araguaína todo dia, eu estou lá direto, é só você ligar a televisão, eu estou lá. Ele: não, mas é na televisão, eu queria o senhor lá, era pessoalmente. Ele disse: não, deixa quieto, se um dia Deus viu isso, vai acontecer. Mas ele não é de ficar visitando, vai aqui, vai ali, não, ele fez uma visita, não foi? Acho que ele passou aqui uma vez ou duas, sei lá, no tempo passou Wagner. Então ele não tem pretensão de ser honrado, de ser vaticinado, né? Pastor Joaquim, não, ele não tem isso não.
não se enredou. Eu vou falar para vocês, todos esses grupos divididos foi porque seus líderes se enredaram. Se enredaram. Não é fácil se manter no ministério sem enredar. Não é fácil, isso custa um preço. Isso causa desgaste. Causa mal-entendidos. Porque muitas vezes a gente não se enreda simplesmente por não aceitar certas coisas, mas muitas vezes para você não aceitar certas coisas você tem que bater de frente, e isso é terrível, isso não é brincadeira. Eles tentam invadir. Esse mesmo que disse para mim na época que o pastor Joaquim queria que eu saísse de lá, depois, no encontro de São Paulo, juntou ele mais outro, que são 3 intelectuais de primeira, que balança as multidões. Chegou para mim lá em São Paulo e disse para mim assim: nós vamos lá em Araguaína te visitar. Eu falei: o dia que eu convidar vocês, fica esperando, o dia que eu te convidar. Ah, irmão, mas que é isso? Nós não somos amigos? É por isso mesmo que nós somos amigos, que isso só vai quando eu te convidar. Eles ficaram zangados comigo, nunca mais falaram comigo, graças a Deus, sumiram. Mas não é brincadeira não, você está pensando que é brincadeira? 3 homens de peso, que na época estavam pregando quase todo encontro e fazendo o povo chorar e tudo, aquela coisa toda. Dizer, nós vamos lá em Araguaína, como diz, nós vamos lá botar a igreja lá no eixo, né? Eu falei, o dia que eu convidar, vocês vão, mas enquanto eu não convidar, vocês não vão não. Até hoje, graças a Deus, não convidei e nem vou convidar. Eu mal convido o pastor Mauro, que é meu irmão, para vir aqui, né? Mal convido ele fica brincando, bem que eu queria ir lá em Araguaína, mas você não me convida, né? Mas, graças a Deus, pelo que Deus tem feito por nós até aqui, gente. Igreja de Araguaína, dê glória a Deus. Que Deus continue nos livrando do mal desta era. Que Deus continue guardando essa igrejinha desse espírito de enredo. Temos nossas lutas, temos nossos probleminhas, temos nossas dificuldadezinhas aqui dentro de casa, é de família. Às vezes temos as nossas briguinhas de família. Temos nossas lágrimazinhas que são derramadas dentro de casa. Nossos mal-entendidos, nossos acertos, como uma família aqui. Mas vocês têm sido livres, têm sido protegidos desses demônios devastadores que invadem as igrejas e causam tantos danos. E Deus vai continuar nos guardando. Se você ficar atrás do seu pastor, pode ficar tranquilo. Pode deitar e dormir em paz, porque você está atrás do seu pastor, você está protegido, está guardado, porque seu pastor está atrás do pastor dele, o pastor dele está atrás do profeta. Seguro, estamos seguros, né? Engraçado, a gente não pensa, né, que vai falar tanta coisa. Uma resposta tão simples, mas é o Espírito Santo que pega e traz o que precisamos ouvir, não é verdade? Essa parte aqui mexeu muito comigo, mexeu muito. Sobre o irmão Brana não ser enredado. Aqui está a mensagem que temos.
Jesus foi Jeová revelado em carne, desceu revelado. Agora, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que significa Deus, né? Não é um como o seu dedo, como algumas pessoas pensam. Dedo, né? O dedo dividido em 3 partes, né? A coisa toda é simplesmente como não... Deus é... Eu acabei de revelar isso para você pouco tempo atrás, veio? Que há uma trindade em um. Eu sou uma trindade em um. Eu sou alma, corpo e espírito em uma pessoa. Correto? Seguro. Eu sou feito de células, sangue e nervos e ainda um ser, veio? Tudo que você olha está em uma trindade, e uma trindade em um. Havia uma trindade na arca, o andar térreo, as coisas rasteiras. O segundo andar para as aves, coisas voadoras, e o terceiro andar para Noé e sua família. Tudo. No tabernáculo havia uma congregação, o lugar santo. No tabernáculo havia uma congregação, que é, por exemplo, vocês aí, né? O lugar santo, que é aqui, e o santo dos santos, que ficava atrás do véu. Okay? E tem existido 3 dispensações: a paternidade, Deus do Velho Testamento, se manifestava numa coluna de fogo, numa nuvem, num redemoinho, era a paternidade, era Jeová. O Filho, que foi Jesus Cristo, o mesmo Deus, aquela coluna de fogo que estava lá com Moisés agora, em um homem chamado Jesus de Nazaré, o mesmo Deus. E a dispensação do Espírito Santo, que é agora, Deus em nós. Aquele Deus que encarnou em Jesus agora está em você. Está não? Ele está em você não? Você crê nisso? Dispensações, Deus, o mesmo Deus se manifestando 3 formas diferentes. Veio o que eu quero dizer? Mas todos aqueles 3, nós não dizemos nossos deuses. É pagão, e os judeus sabem disso. Mas quando você pode fazê-lo entender que este Jesus é Deus, Deus Jeová, não uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa, é a mesma pessoa, todo o tempo se manifestando, vem, e então com sinais e maravilhas para provar que Jesus se levantou dos mortos. E este doutor Reid, irmão lá atrás, o professor na igreja, um professor de escola aqui na igreja nesta noite, e eu o vi aqui. Eu cumprimentei sua esposa e o bebê lá atrás. Ele estava lá fora para me ouvir pregar outra noite. Eu penso que eles estão aqui, se não tiverem ido embora, mas ele é um professor de escola em Louisville. De qualquer maneira, eles estavam lá para me ouvir. É notável, o homem veio à minha casa, ele e outro, um judeu, presta atenção para você ver. Continue tirando a lição daqui. O inimigo não vai mandar um inimigo seu para te enredar, ele vai mandar o maior amigo que você tem. É a pessoa que você mais gosta. Ele vai mandar quem tem habilidade. Ele vai mandar quem sabe falar. Irmão Bruno está louvando o irmão, está dando notas para o irmão aqui. Eu não estou dizendo que esse irmão era usado pelo inimigo. Eu estou dizendo que é tão fácil de enredar, né? Engraçado que eu sou uma pessoa que acho difícil demais falar não. Eu tenho a maior dificuldade de discordar dos outros. Eu tenho dificuldade de discordar. Muitas vezes eu aceito sofrer o dano para não discordar do irmão, para não discordar da pessoa. Tenho dificuldade.
Só que no sentido da palavra, no sentido ministerial, Deus tem me dado graça. Eu não tenho me hesitado em dizer não, em bater de frente. Não tem, porque é diferente, aí é uma unção, né? Mas pessoalmente eu sou facinho de ser enredado, pessoalmente. Sofro danos, porque acho ruim falar não, acho ruim fazer a pessoa ficar sem graça. E às vezes o inimigo usa pessoas que você considera tanto, né? Então ele veio à minha casa e um outro judeu, uns poucos meses atrás, e ele disse: irmão Branham, eu obtive muitos graus em Bob Jones, eu saí de Wilton, toda a educação que poderia ser amontoada dentro dele, está vendo aí? Disse: eu tenho crido em Deus desde que era um garotinho. E disse: oh, meus irmãos, já é 10h17, e eu estou achando tão bom isso aqui que eu esqueci de ler a Bíblia e de passar para outra mensagem. Agora eu vou até meio-dia também. Eita, amém forte, meu Deus do céu. Uns amém desse derruba as baratas do teatro, viu? Mas está tão bom isso aqui, não está? Nós estamos sendo ajudados, não estamos? Eu fico querendo dar macarronada, feijoada, feijão tropeiro, churrasco, mandioca, tudo de uma vez, aí você não dá conta de comer, né? Não é assim? É porque é tão bom, tanta coisa, ó, os quintos selos estão aqui, ó. E tanta coisa, eu fico querendo dar tudo de uma vez para vocês. Aí é fácil de matar vocês, né? É melhor dar só um mocotó, outra vez dar uma feijoada, outra vez dar uma panelada, né? Do que querer dar tudo de uma vez, né? Mas, então, presta só atenção nesse restinho aqui, dessa feijoada aqui, ó. Eu tenho crido em Deus desde... Ele disse para o irmão Branham: eu tenho crido em Deus desde que era um garotinho. E disse: todavia minha vida está vazia. Ele disse: os professores têm estado errados? E aqui está a ideia: se alguns de vocês estiverem no Porta Aberta outra noite, deve ser um programa, né? Quando nós estávamos pregando juntos, ele disse: quando eu obtive meu assim, disse: agora ouçam, pequeno tabernáculo, pois suas orações e coisas têm ajudado. Ouçam isto. Ele me disse isso antes, aqui em casa. Ele veio em minha casa e disse, irmão Branham, disse: eu tenho estado confuso. Ele disse: existe algo maior que isso que eu tenho crido e aceitado? Cristo como meu Salvador pessoal? E eu creio que sou nascido de novo do Espírito, mas eu não tenho nenhum testemunho de nada. Preocupado com o testemunho, né? Eu disse: irmão, é tão desagradável eu ter que lhe dizer isso. Os professores te enganaram, suas escolas. Olhe, enquanto eu posso dizer isso, eu não creio em pegar carona para o céu. Vocês creem nisso? Em suas igrejas? Agora aqui, deixe passar por aqui, e a Bíblia diz isso. Você crê nisso? O diabo crê e estremece. O irmão Branham está dizendo: você crê? O diabo crê também. A coisa não é só crer. Não é o que você crê. Seu espírito, o Espírito de Deus, né? O seu espírito tem que testificar com o Espírito de Deus, o Espírito dele, que vocês são filhos e filhas de Deus, por serem nascidos de novo e terem recebido o batismo do Espírito Santo. Eu vou parar aqui, porque isso aqui, o irmão Branham faz igual eu aqui. Ele abre um leque aqui e vai longe, para depois ele voltar de novo no que o irmão estava realmente querendo, né? Então nós vamos parar aqui por enquanto, continuaremos no domingo que vem, 187. Vamos ficar de pé, porque senão a gente termina a escola sem ler a Bíblia. Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo,
Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sei que se nós fôssemos embora agora, nós já não teríamos que reclamar por nada, porque o que nós recebemos nessa manhã aqui nos livra de tantos males, nos livra de tantas tragédias. Eu creio que quem não está presente vai ouvir. Eu creio. Quem está predestinado para ouvir, vai ouvir. Eu agradeço pelo que eu tenho ouvido. Creio que o Senhor vai selar esta escola com um selo que não poderá ser rompido pelo inimigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentem-se. 5 minutos. Mensagem quinto selo, parágrafo 73. 72, o irmão Brana disse: no quinto selo, onde nós lemos, não há animal ali. No primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, houve um animal anunciando. Ele diz: no quinto selo não há animal ali. E um animal representa poder. Toda vez que você ouvir sobre cavalo, leão, boi, homem, águia, lembre-se que isso está falando de um poder atuando. É apenas características do animal. Então, não há ser vivente para anunciar o selo, né? Agora, um desses seres, nós verificamos ao estudar a revelação nas igrejas, ou seja, das eras, né? Que um deles era um leão, e o outro era um boi, e o outro era um homem, e o outro era uma águia. Leão, primeiro selo, anunciando o primeiro. O boi anunciando o segundo. O homem anunciando o terceiro e a águia anunciando o quarto. Nós verificamos nas eras da igreja que esses 4 animais, significando 4 poderes, estavam reunidos em torno dos Atos dos Apóstolos. O que é os Atos dos Apóstolos? É a vida da igreja. Nunca terminou. Isso ainda continua sendo protegido por estes 4 animais. Porque os Atos dos Apóstolos vai terminar com o arrebatamento. Não tem final, não tem despedida, não tem amém. Quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi Lucas. Ele nem mesmo era um apóstolo. Foi um dos evangelistas, ele era um auxiliar de Paulo, médico que acompanhava Paulo. Era um médico, não era um apóstolo. Mas ele escreveu o evangelho, aliás, escreveu, além do evangelho que ele escreveu o livro de Atos, dos Atos. E ele não despediu, ele não encerrou, ele não colocou amém. O livro de Atos simplesmente continuou. E até hoje continua. O Espírito Santo trabalhando na igreja.
Na verdade, tinha que ser o título, tinha que ser assim, Atos do Espírito Santo na igreja. Então, eles estão em torno dos Atos dos Apóstolos, do mesmo modo que o tabernáculo no deserto. O tabernáculo no deserto tinha os querubins, né, que vigiavam a arca. E você entende, porque não vou tomar tempo para entrar nisso, como desenhamos isso aqui, e mostramos exatamente. Eles estavam velando por isto o Cordeiro e a palavra, para cumprir a palavra, do mesmo modo que fizeram com a arca do concerto no lugar santo, no deserto, e assim por diante. Agora, nós até mostramos posicionalmente pelas insígnias tribais de Israel e pelas... Quantos ouviram as sete eras da igreja? Suponho que a maioria ouviu, 2/3 de vocês. Notem que até mesmo a natureza do animal era exatamente um emblema tribal. De que maneira as 12 tribos se posicionavam? Aqueles animais ali representavam as 12 tribos de Israel, que eram divididas em 4, né? 4 de cada lado, ou em 3 tribos de cada lado. E os 4 animais se assentavam e vigiavam estas tribos de todas as 4 direções. E quando nós fomos e tomamos os evangelhos e mostramos exatamente, quando se entra na arca, eles estavam guardando a arca, o concerto. E então verificamos que o concerto da nova igreja, sua representação na terra, era o Espírito Santo. Lá na igreja velha era a arca. Na igreja velha que eu estou falando é lá Israel, no Velho Testamento, era a arca. Agora no Novo Testamento é o Espírito Santo. A representação da igreja na terra é o Espírito Santo. O sangue tinha enviado de volta a nós o Espírito Santo. Irmão, você é vigiado pelo Espírito Santo 24 horas por dia. Amém? A mensagem que você crê nela é vigiada pelo Espírito Santo 24 horas por dia. E ela não está em você? Então o Espírito Santo cuida de você 24 horas por dia. Essa igreja é cuidada, é vigiada pelo Espírito Santo. E os 4 animais representavam, e como as 12 tribos de Israel, como vigiavam, e encontramos a natureza deles, e tomando essa mesma natureza e trazendo-a a cada um daqueles 4 evangelhos, era exatamente a mesma coisa. Um não contradizia o outro. Um falava ao leão, o outro ao boi, e o outro... Os 4 evangelhos, aí está. Os 4 evangelhos são a proteção do Espírito Santo. Amém. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são a proteção do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro disso. Os 4 evangelhos. Deu início à igreja. Os atos da igreja. Mateus é o leão, Marcos é o boi, Lucas é o homem e João a águia. Protegendo os 4 evangelhos, protegendo o Espírito Santo na igreja. Amém. Tem um amém aqui, eu estou falando amém. Aproveitando, né? Amém. Deus abençoe. 4 horas da tarde, eu quero ver esses jovens trabalhando igual as crianças, e a igreja todinha sendo edificada, eu também junto. Muito bom, não é? E à noite, aquele cultão de louvor, de pregação, de bênçãos. Tem notificação? Dê aqui bem forte.
Hoje eu não dei conta de falar forte, o senhor fala, bem forte. Que Deus possa continuar abençoando nosso pastor, sua família, cada família aqui representada, aqueles que têm participado por meio da internet. Irmão Adailton e Dona Antônia, a mãe dele, em Araguatins, Tocantins. O irmão Adailton diz aqui: meu Deus do céu, já estou morrendo de saudades daí. Deus te abençoe. Irmão Roberto Luiz, em Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Irmã Luísa Ribeiro da Cruz, povoado Santa Isabel, Pará. Ela também está com saudades. Ela diz: estou com saudades, Deus vos abençoe. E até amanhã, se Deus quiser, no culto de oração. O irmão Agenor e família, fazenda 13 Irmãos, no Pará. Irmã Ilma Pontes, Carolina, Maranhão. Irmão Franceildo e família, no Recantinho da Fé. Irmão Arlen Carvalho e família, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Abençoada família que esteve aqui conosco. Eles dizem: Deus continue abençoando essa amada igreja. Irmão Silviano Fernandes, ele não citou, Goiânia, né? Não citou o local, mas o irmão Eliezer está dizendo que é Goiânia. Bom dia com Jesus, irmãos. Agora, com o horário de verão, posso assistir pelo menos uma pequena parte do culto de Araguaína. Deus os abençoe. Irmão Ângelo e família, Senador Canedo, Goiás. Deus abençoe os demais que também não comunicaram. Pastor Jorge e Elizabeth. Sou o pastor Jorge, sou novo na mensagem e estou ouvindo esta mensagem em Belo Horizonte. Deus abençoe também todos vocês que têm sido abençoados juntamente conosco. Vamos colocar de pé. Vamos levantar nossas mãos e abençoar cada um desses irmãos por meio da internet. Deus os abençoe. Amém. Permaneça com suas mãos levantadas em gratidão por Ele, o nosso Deus, ter falado com cada um de nós nesta manhã. Grande Deus, obrigado, Senhor, por este privilégio de ouvir a Tua palavra, de saber que nós estamos firmados na rocha da revelação. Não é somente em emoção, em avivamento, em sinais e milagres, mas é o sinal maior de todos, a revelação completa da Tua palavra. É nisto que nós estamos seguros, na palavra pregada pelo Teu profeta, que ele pregou aquilo que Paulo pregou, e naquela multidão nós então dissemos, falamos, nisto nós estamos firmados na palavra revelada, inadulterada. Muito obrigado, Senhor, por isto. Continue, Senhor, abençoando esta igreja, mantendo cada um firme nesta palavra gloriosa que nos conduz ao arrebatamento, e que possamos voltar à tarde e ser mais uma vez ajudados, encorajados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abrace seu irmão com alegria, com satisfação, dizendo: Deus te abençoou, e até à tarde,
e o culto da noite, se Deus permitir. Deus os abençoe. Um dia na minha vida algo aconteceu. Minha alma estava triste, almejando pela voz de Deus. Num lindo entardecer, sintonizei o meu rádio, ouvi o som das clarinadas do programa Fé para Vencer. A mensagem da hora é o caminho de luz e vitória, é a preparação para subir pra glória. Desde que fui alcançado pela graça, tenho vida nova, tudo foi mudado. Sou muito feliz, hoje sou um cristão. Iludido eu estava numa triste condição. Um pregador diferente trouxe algo do céu para mim. A palavra poderosa tirou-me da confusão. Era o alarido transformando meu coração. Esta é a mensagem do dia, a mensagem da hora. É o caminho de luz e vitória, é a preparação para subir pra glória. Desde que fui alcançado pela graça, tenho vida nova, tudo foi mudado. Sou muito feliz, hoje sou um cristão. Por meio da tecnologia, essa voz ainda soa. Permanecerá conosco até o dia que Jesus voltar, levando a mensagem de Elias que Jesus prometeu, separando a noiva eleita para ir morar com Deus. Esta é a mensagem do dia, a mensagem da hora. É o caminho de luz e vitória, é a preparação para subir pra glória. Desde que fui alcançado pela graça, tenho vida nova, tudo foi mudado. Sou muito feliz, hoje sou um cristão. Desde que fui alcançado pela graça, tenho vida nova, tudo foi mudado. Sou muito